Vamos fazer contato com o professor do Departamento de Geografia da USP, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, Wagner Ribeiro. Bom dia, Wagner. Bom dia, Glauco. Bom dia quem nos acompanha. Bom, Wagner, a gente começa com uma notícia triste, né? O falecimento do jornalista Washington Novaes ontem, aos 86 anos. Ele que teve complicações, uma infecção após uma cirurgia de retirada de um tumor. E ele é uma referência, né? Era não, é ainda uma referência no jornalismo ambiental brasileiro, né, Wagner? Alguém que foi muito importante e é uma perda muito grande, ainda mais nesse contexto que a gente tem aí tanto avanço na devastação da Amazônia, por exemplo, do Cerrado, do Pantanal. É de fato algo muito significativo, Wagner. Não há dúvida, Glauco. Infelizmente, nós perdemos aí uma grande voz, um grande texto, né, crítico à devastação da Amazônia e do Cerrado especialmente, né? Ele, inclusive, por opção, embora nascido em São Paulo, fez a escolha de viver no Cerrado, foi morar no estado de Goiás, para justamente acompanhar mais de perto todo esse importantíssimo ecossistema. E ele teve, né, junto com o Randall Marx, também falecido agora em abril desse ano, né, são os dois grandes pioneiros, eu diria, do jornalismo ambiental brasileiro, e no caso do Washington Novaes, uma repercussão fundamental e muito importante, né? Só para lembrar algumas das grandes contribuições dele, eu sempre ressalto, por exemplo, o Repórter Eco, um programa da cultura que foi criado em 1992, né? Na época da Rio 92, são quase 30 anos, e eu reputo hoje como ainda um dos melhores programas voltados às questões ambientais do Brasil, né? Ele tinha uma coluna no estado de São Paulo, enfim, participou de vários outros veículos importantes também, mas fundamentalmente era uma voz ativa, crítica, né, e muito embasada. O Washington Novaes, os textos dele era sempre um texto, além de ser muito bem redigido, né, um texto muito embasado cientificamente, alguém que dialogava bastante também com toda a parte de ciência. E é de fato, né, uma perda lamentável. E agora, felizmente, tem uma geração nova também vindo já, né? Isso é importante ressaltar. A gente tem aí a Maura Campanile, tem a Nádia Costa, a Patrícia Chamorro, enfim, o próprio André Trigueiro, né? E tem uma geração já intermediária a esse grupo que eu estava dizendo. Enfim, felizmente ele lançou uma semente, lançou várias sementes, eu diria, e hoje a gente consegue enxergar, identificar na mídia vários jornalistas ambientais, ao ponto até de ter já encontros, né, específicos envolvendo aí o jornalismo ambiental no Brasil, que é muito importante, né? Nós precisamos, sem dúvida, da voz dos jornalistas, né, dos textos, das emissões de TV, rádio, enfim, todas as mídias possíveis para divulgar essa questão no Brasil, que é fundamental. Sem dúvida, né, Wagner? Ainda mais nesse cenário que a gente vê aí, temas como esse que a gente vai abordar agora. O governo pretende comprar um microsatélite de 145 milhões de reais para fazer um monitoramento da devastação da floresta amazônica, um serviço que já é feito pelo Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE. Né? E a gente tem aí o Ministério da Defesa omitindo detalhes, simplesmente não fornece mais informações a respeito da compra e de como será esse microsatélite. Só existe ali a verba empenhada nesse valor, que é, por sinal, 48 vezes o orçamento anual do INPE para monitorar desmatamento em todo o Brasil. Como é que você vê essa iniciativa do governo, Wagner? Com muita preocupação, não é? É curioso, porque o próprio general Mourão, a vice-presidente, o presidente do Conselho da Amazônia, ele falou que interessa ao Brasil salvaguardar a soberania em termos de monitoramento de satélite, no que estamos de acordo. Agora, como é que ele vai salvaguardar a soberania comprando tecnologia, sabe-se lá como, com qual pacote tecnológico, qual tipo de acordo está sendo desenvolvido, com essa empresa que não se sabe exatamente muito, não se tem ainda muita informação, né? E ao passo que nós temos aí no INPE uma capacidade técnica já instalada, né? O INPE desenvolveu essa tecnologia, tanto o PRODES quanto o DETER, né? São tecnologias nacionais desenvolvidas aqui e que essas sim estão de acordo com o que ele anunciou, né? Com um plano de autonomia, de soberania do Brasil em relação ao controle das nossas florestas. Então, de fato, é muito preocupante, né? E é um custo que vem aí um pacote, sabe-se lá como é esse pacote, se ele está aberto, se ele está fechado, ou seja, o que é um pacote aberto? Nós vamos ter acesso à tecnologia, não vamos ter acesso à tecnologia, isso implica intercâmbio científico e tecnológico, receber pesquisadores, enviar pesquisadores, nada disso está sendo detalhado, então fica de fato mais uma característica do meu ponto de vista, né, de um Estado que está abrindo mão, né, da ciência e da tecnologia, do desenvolvimento que nós já temos hoje no país, né?
Isso sinaliza que, em vez de investir em formar pessoal que vai depois tratar dos nossos problemas, está se preferindo então, comprar tecnologia pronta, sabe-se lá, desenvolvido por quem, em que condições, com quais objetivos, e principalmente, né, eu tenho um colega, o professor Ariovaldo, aliás, foi meu professor também, ele sempre costuma dizer uma frase que eu repito muito, que é a seguinte: os dados, antes de serem dados, ou seja, de serem oferecidos ao público, eles são manipulados, eles são estudados, né? Então, se alguma informação vai ser veiculada via as imagens satélites, nós sabemos o quanto pode ser, na verdade, não veiculado e mesmo assim capturado. Essa é uma questão muito séria quando a gente fala em imageamento de satélite, né? Nós sabemos que existem diversas resoluções e até que ponto, então, essas resoluções que vai ser adotada, ou seja, se fala aí, a boca pequena, que hoje é possível fotografar um maço de cigarro no chão, imagine você a resolução de uma imagem dessa ordem, e que tipo de imagem então nós vamos estar recebendo, com que tipo de detalhamento, com que frequência, né, que tipo de ronda que vem, que a gente vai poder depois trabalhar esse dado, com qual programa de informática. Veja, é todo um pacote muito complexo que vem associado à imagem satélite. Não é simplesmente jogar o satélite em cima e fazer a imagem, gerar a imagem. A gente precisa, a partir daí, ter capacidade de interpretar essa informação toda, né? E isso está associado, então, a programas sofisticados de computação, a capacidade de informática também, o que é muito importante, ter que ter supercomputadores em alguns casos, o INPE, inclusive, tem. Enfim, é mais uma nebulosa que se lança sobre a Amazônia. Em vez de esclarecer, do meu ponto de vista, deixa mais preocupação, porque nós vamos estar subtraindo, inclusive, recursos de áreas que poderiam estar sendo aplicadas em convênio com o Ministério da Defesa e o INPE, por exemplo, aí sim, para desenvolver um satélite. Se está se imaginando, que eu acho um pouco também já discutível, que o nosso sistema atual não está sendo suficiente, então podemos aprimorá-lo, né? Não comprar tecnologia pronta, sabe-se lá de que maneira, enfim. Não se tem informação, portanto, de que pacote está sendo adquirido, o que é muito ruim, a princípio, do meu ponto de vista. Esse é um ponto muito importante, né, Wagner? Seria mais produtivo, inclusive, aprimorar o sistema que já existe e que para muitos é muito bom, funciona muito bem, do que, na verdade, contratar outro, né? Elaborar outro, porque você perde recursos, você perde dinheiro e às vezes perde, inclusive, o conhecimento acumulado em relação ao sistema anterior. Mas o que a gente vê também no governo Bolsonaro é que isso é algo coerente com o que ele tem feito, né? Que, na verdade, é tentar atacar o INPE desde o início. Não há dúvida. Infelizmente, o INPE, é bom que ressaltar, Glauco, que nessa área e outras áreas também, mas especialmente em sensoramento remoto, é um núcleo de excelência mundial, internacional, reconhecido em diversos fóruns multilaterais, mas também de ciência e pesquisa. O INPE recebe pesquisadores de diversos países, né, da América Latina, países europeus, mesmo Estados Unidos da América. Existe um intercâmbio muito intenso com a NASA, por exemplo. Então, não dá para dizer que o INPE está defasado, né, está fora do diálogo. Não, ao contrário, nesse ramo especialmente, o INPE tem um diálogo muito importante, inclusive com centros europeus. Existe convênio com a China. Enfim, os polos mais avançados dessa tecnologia estão já em relação direta de cooperação com o INPE. Portanto, isso gera muita inquietação, de fato, né, que tecnologia é essa que está vindo, a qual o INPE ainda não tem contato. Ele deveria vir a público e deixar claro: olha, tecnologia é essa, vai ser possível fazer isso ou aquilo, enfim. E principalmente envolver os pesquisadores do INPE. Nós temos lá, de fato, um corpo muito qualificado, gente que está muito bem preparada e que já qualificou muita gente, né? Até se você pegar uma perspectiva clássica do pensamento militar, que é gerar influência, né? O INPE é um grande foco, de polo, diria, de geração de influência do Brasil em América do Sul, países africanos também, e inclusive até em relação de igualdade com a NASA, por exemplo, né, estadunidense. Então, esvaziar o INPE é também perder influência, que no jargão militar não é algo que se espera, né? Mas, enfim, os militares que apoiam o Bolsonaro hoje estão rompendo com tudo aquilo que se conhece sobre o pensamento estratégico militar brasileiro, lamentavelmente, eu diria. Agora, se a justificativa para a compra desse microsatélite é justamente monitorar a devastação da Amazônia para combater o desmatamento, a gente tem aí o Ministério do Meio Ambiente mostrando que talvez a intenção não seja bem essa, porque uma auditoria apontou, Wagner, que a pasta executou 13% dos recursos para a mudança climática e 14% para a biodiversidade em 2019. Quer dizer, nesse cenário aí que a gente tem de aumento da devastação e, enfim, e problemas aí relacionados ao meio ambiente, a pasta responsável pelo setor não executou tudo que tinha para executar, ou seja, deixou de gastar, deixou de monitorar, deixou de cuidar daquilo que era a sua responsabilidade, Wagner.
Não há dúvida, Glauco. Essa informação ela é muito importante, né? A gente tem que entender que ela não vem ao acaso, né? E os resultados já estão aí. Nós tivemos ano passado, enfim, aquele famoso 20 de agosto, onde a poluição da Amazônia chegou ao sul-sudeste. Estamos assistindo os números absolutamente alarmantes ainda esse ano. E isso tudo é resultado do não investimento, ou seja, você não tem capacidade de intervenção qualificada, né, com um corpo técnico presente nas áreas, por exemplo, de combate ao desmatamento, você reduz as equipes que estão qualificadas para atuar. Como é que você reduz? Você não paga diária, você começa a transferir para funcionários que estão tendo um trabalho eficiente nessas áreas para outras áreas, e ao final você não executa o recurso. Em relação à mudança climática, também é muito preocupante, Glauco, porque nós vamos talvez entrar em período chuvoso intenso, e nós sabemos que uma das medidas importantes que nós temos, no caso do Ministério, né, para controlar os escorregamentos de vertente, etc., são recursos que estão alocados nessa área de controle de mudança climática, porque você pode fazer desde sistemas de drenagem, né, mais adequados para evitar desmoronamento, até eventualmente ter a transferência de população de área de risco, né, sem falar em obras com a contenção de enchente também. E isso tudo está dentro daquilo que o ministro tem falado de qualidade de vida urbana, né? Então é muito curioso, porque que qualidade de vida urbana é essa que ele está dizendo, com a qual ele tem um recurso para a mudança climática que pode ser levado para adaptação, por exemplo, e adaptar as cidades, né, para ter uma melhor capacidade, digamos assim, de assimilar os efeitos das mudanças climáticas. E nada disso está sendo feito. Os números mostram que, na verdade, o esvaziamento não é apenas do controle do desmatamento, mas também em outras áreas estratégicas fundamentais do Ministério do Meio Ambiente. E aí vai, né, a pecha atualmente que tem sido dada ao ministro do não ambiente, né? Enfim, é lamentável. Isso a gente fica realmente muito preocupado. E, claro, né, Glauco, as repercussões são fundamentalmente externas, né? No Brasil, está chegando já a notícia de falta de investimento, pressão internacional para que se façam ações, mas, na verdade, quando esses números vão a público em caráter internacional, a nossa imagem cai por terra, infelizmente, e toda a intenção de investir no Brasil, ela também é duramente afetada no momento onde a gente está precisando de investimento, né? Gostemos ou não, inclusive internacional. Pois é, os efeitos aí são em múltiplas áreas dessa falta de preocupação, para a gente ser bem generoso em relação ao meio ambiente por parte do governo. Wagner, queria agradecer sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, Glauco. Conversamos com o professor do Departamento de Geografia da USP do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, Wagner Ribeiro. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.